amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Então, chegamos à aula 22.1. Lembro que cada aula nós temos uma questão do decolando, né? Hoje não vai ser diferente não, amadinho. Hoje a aula vai ser de interpretação textual, somente com questões Enem, de vestibulares, né? Passado, você vai, o que é vestibular? Vestibular no tempo que eu fiz, lá quando eu terminei, né? Meu segundo grau, tá certo? Então, o decolando de hoje, tá bom? Trabalharemos o quê? A interpretação textual. Como que ocorre, né? Você já sabe que para interpretar um texto, é necessário você fazer uso do seu conhecimento prévio, da sua bagagem. Nesse momento que você vai, tudo que você estudou, vamos lá, e vai começar a interpretar. O que isso quer dizer? Você já tem o conhecimento e você vai relacionar com a questão, tá certo? Durante esses anos que você estudou, beleza? Então, como sempre, a gente começa com o texto. Trouxe aqui para vocês o texto de Cecília Meirelles, Motivo. Atenção à leitura. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, não sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento e desmorono ou edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Então, aqui nós temos, né, o poema de Cecília Meirelles, Motivo. Vamos conversar um pouquinho sobre essa leitura deste poema. O poema Motivo, de Cecília Meirelles, reflete sobre a relação entre o indivíduo e a efemeridade da vida. Na terceira estrofe, a poetisa afirma, olha o que ela afirma, eu canto porque o instante existe e a minha vida é o tempo. Você já sabe que essa questão de efemeridade quer dizer que a vida é passageira. Essa interpretação é uma das, tá bom? Que a vida passa rápido, no estalar do dedo a vida está passando, beleza? Com base nesses versos, de que maneira o poema pode dialogar com os desafios atuais? Vocês vão pensando aí, em que vivemos, em meio à velocidade das transformações e a constante busca por significado. Tempo para você fazer, você pode dar uma pausa agora, faça a segunda leitura, releitura e vai buscando trazer assim para a sua realidade. Quais são os teus desafios? Como que esse poema conversa com o desafio que você está enfrentando? Beleza? Vamos conhecer um pouquinho sobre a autora Cecília Meirelles. Nós temos aqui o seguinte. Foi uma das maiores poetisas brasileiras, reconhecida por sua obra lírica, marcada pela delicadeza, introspecção e musicalidade. Além de poetisa, foi jornalista, educadora e tradutora, destacando-se pela defesa da educação e da cultura. Sua escrita transcende épocas, encantando leitores pela profundidade e sensibilidade. Então, aqui um pouquinho, né, da vida de Cecília Meirelles. Beleza? Vamos que vamos, então, a nossa árvore do conhecimento é agora, amadinho. Agora é o momento, tá? Tem algumas pessoas que vão dar continuidade aos estudos, outras que dizem, não, professora, tá bom, só quero ensino médio mesmo, tá certo? Mas olha só, você vai fazer uma prova de um concurso,
Ó, exige leitura e interpretação, tá certo? E você, quando a gente mostra essa árvore aqui do conhecimento, quer dizer, olha só quantos itens, quantos elementos estão aqui presentes. Ó, que vai lembrar. Se você vai fazer um estudo, você vai lá para o seu cantinho, o seu cantinho de estudo. Lá eu tenho minha mesinha, tenho meu computador, tá certo? Ou tenho meu tablet. O importante lá, eu tenho meus livros da moda antiga, né? Eu sou dessa, que eu estudo ainda com os livros mesmo, certo? Aí lá, coloco o meu chazinho, ou não gosto de chá, prefiro café, mas tá lá. Vai fazendo as anotações e as suas leituras. Isso tudo vai auxiliar no seu momento de interpretar. Você pode usar a intertextualidade, que você já sabe que é um texto conversa com outro. Você pode usar os recursos linguísticos, gramaticais, o estilístico. Você vai lembrar da semântica, tudo que você estuda em sala de aula, agora você vai fazer essa relação com as questões, né? Tanto de banca de Enem ou banca de concurso, certinho? Então, vamos ver aqui uma citação aqui, ó. Vamos lá, de Leonor Lopes Fávero. O texto, em qualquer passagem falada ou escrita que forma um texto todo significativo, independente de sua extensão, trata-se, pois, de um contínuo comunicativo contextual, caracterizado pelos princípios de textualidade, contextualização, coesão, coerência, intencionalidade, informatividade, aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade. Tá bom? Então, aqui, ó, esses itens aqui, ó, são características, né, de um texto comunicativo. Beleza? Então, aqui o foguetinho chegando, decolando para você, né? Decolando para o futuro. Primeira questão, amados. Esse texto é de Adélia Prado. Com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desse que tocam trombetas, anunciou: vai carregar a bandeira, cargo muito pesado para a mulher. Esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabe sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina, inauguro linhagem, fundo, reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz, vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável e sou. Pronto, poema de Adélia Prado. Agora vamos analisar aqui, né, o comando da questão. Isso daqui é uma questão da Consulplan, uma banca que fez o concurso para o TJ de Rondônia, Tribunal de Justiça de Rondônia. Então, você vai aqui analisando. A construção, nós temos aqui, ora sim, ora não. Creio em parto sem dor, na linha 10, por uma construção equivalente quanto ao sentido e a correção gramatical, nós temos aqui, ó, letra A, um erro gramatical causado pela repetição inadequada do termo ora. B, um uso típico de norma culta que privilegia estruturas fixas e previsíveis. C, uma variação linguística, uma variação histórica do português que preserva marcas do português arcaico. O uso de uma linguagem exclusivamente poética, desvinculado da oralidade cotidiana. E o uso de uma expressão marcada pela variação estilística, alternando afirmação e dúvida.
Ai, professora. Então, você já teve o conhecimento de todas as alternativas. Você pode fazer a segunda leitura no texto e vão destacando lá, né? E o que ele está cobrando, né? Ó, ele fala da linha 10, tá certo? Que fala o seguinte, ó. O que está na linha 10? Ora sim, ora não. O que mais? Creio em parto sem dor. É a partir daí. Em cima desse fragmento do texto, desse verso aí. Aí você vai, né? Equivale quanto ao sentido e a correção gramatical. O que nós temos? A, B, C, D, O, E. Então, aqui, a margem alternativa, nós estamos aqui na letra E, né? O uso de uma expressão marcada pela variação estilística, alternando afirmação e dúvida. Quando que ele fala ora sim? Quando está afirmando, né? Aí o que fala? Ora não. Quando fala ora sim, ora não, já dá para você perceber que a pessoa está em dúvida, tá certo? E termina assim, creio em parto sem dor. Beleza? Vamos para a questão 2. Também da Consulplan, TJ, Rondônia. Aí nós temos o mesmo verso, ó. No verso, ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Já sabe que está na linha 10. O verbo creio está conjugado, ó. Eu creio. Aí você vai lembrar dos tempos verbais. Ó, quem diz que a gramática aqui não é cobrada? Que é a morfologia da classe gramatical lá. A gente não estudou verbo lá no primeiro ano? Então, aqui, vamos relembrando. A primeira pessoa do singular do pretérito perfeito. B, primeira pessoa do singular do futuro do presente. C, primeira pessoa do singular do pretérito imperfeito. Primeira pessoa do singular do presente do indicativo. E primeira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Deixa eu tomar uma aula enquanto vocês vão analisando. Aí você, conversando aqui com vocês, ora sim e ora não, creio em parto sem dor, ele marcou somente, está entre aspas, ó, creio. Quem é que fala creio? É uma ação feita por quem? Está em qual pessoa? Aí você vai analisar. Essa é uma ação que já aconteceu, vai acontecer ou está acontecendo? Você lembra? Quando que indica o passado? Quando que indica uma ação futura? Quando que indica uma ação presente? Vai buscando aí no seu HD, que você já estudou sobre o modo, né? E o tempo verbal. Certinho? Quando eu tenho uma certeza, você já sabe que é modo indicativo. Quando eu tenho uma hipótese, você já sabe que é subjuntivo. Quando? Aí, então, modo indicativo, modo subjuntivo. Você está perguntando isso. E o tempo verbal? Presente, pretérito ou futuro. Então, qual é a alternativa? Irritou aqui a garganta. A, B, C, D, U, E. Vamos lá, nós temos aqui o gabarito, a letra D. Primeira pessoa do singular do presente indicativo, tá certo? Eu. Tanto deu um macete aí para vocês. Deu um macete, não, uma pista para vocês, né? Então, eu, primeira pessoa. Certinho? Vamos lá. Próxima. Também, também retirada de concurso. Aí nós temos, sobre a grafia das palavras empregadas no poema, é correto afirmar que pedigree está escrita conforme a norma ortográfica, por quê? Aí você vem aqui, ó, na letra A, segue a regra de acentuação para a paroxítona terminada em E. B, mantém a grafia arcaica da língua portuguesa, preservando o seu radical latino. C, é um
estrangeirismo incorporado à língua portuguesa, mantendo sua ortografia original. D, obedece à regra de formação de palavras compostas com origem em outros idiomas. E, apresenta o uso do dígrafo E para indicar som aberto típico do português europeu. E aí, amadinhos, tempo para você. Então, aí você vai ver, né? O que é correto afirmar, né? Sobre aqui, ó, a questão pedigree, a escrita, né? A grafia, conforme a norma ortográfica. Por que é pedigree? Meu Deus. Então, amados, nós temos aqui, né, o gabarito letra C, que é o estrangeirismo incorporado à língua portuguesa, né, mantendo a sua grafia original, tá certo? Então, ó lá, lembra da questão das algumas palavras que são de origem de outras, né? Aí foi incorporado, né, da questão da língua inglesa, veio para o português, estrangeirismo incorporado à língua portuguesa. Vamos ver a próxima. A vírgula no verso ora sim, ora não, creio em parecido, é usada para. Então, aí você vai observar, a gente já estudou a pontuação, né? Aí você vai lembrar, será que está separando o aposto explicativo? Ou ela está para destacar uma enumeração, indicar paralelismo sintático, introduzir uma oração subordinada ou marcar uma pausa em elementos de oposição. Vamos lá. E vocês viram que só no verso está trazendo aqui para vocês várias questões, tá? Que cada uma direcionada a uma função diferente, a um objetivo diferente. Agora já está focando lá na questão ora sim e ora não, já fazendo uso da pontuação. Tá certo? Então, qual é a função? Por que ela foi usada, né? A vírgula aí. Por que ela foi utilizada? Ó, ela é usada para quê? Separar o oposto? Tem o oposto aí? O que é o oposto explicativo? João, estudante da mediação, foi classificado para quê? Para quê, gente? Para o curso de agronomia, né? Para o cargo e assim vai. Então, esse estudante da mediação é um aposto explicativo. Então, aí não está explicando nada, tá? Será que está indicando uma enumeração? Está citando? Fui à feira, comprei banana, melão, melancia. Será que é isso? Está com essa intenção? Então, qual é? A, B, C, D ou E? Temos aqui o gabarito para vocês é a letra E, né? Marcar uma pausa entre elementos de oposição. Qual seria esses elementos de oposição? Quando ele usa ora sim, ora não. Aí, ó, a questão, ó, sim, não, oposição, tá certo? A antítese aí presente. Mais outro para vocês, nós temos aqui no verso, dor não é amargura. Preste atenção aqui, aí já chegou a linha 13, tá certo? A palavra dor adquire um sentido. Que sentido ela tem? A, negativo, associado à derrota e à resignação. B, estritamente físico, associado ao sofrimento corporal. C, denotativo, destacando o significado literal do vocábulo. D, sarcástico, expressando ironia sobre a condição humana. E, simbólico, relacionado à capacidade de criação e resiliência. A, B, C, D ou E. Tá? Dor não é amargura.
gura. Esse do aí, você vai focar na palavra do. Tem tempo para você analisar. Então, chegamos ao gabarito, né? Simbólico, relacionado à capacidade de criação e resiliência. A próxima. Mas, ó, vocês observaram que eu peguei várias questões, né? Nós pegamos várias questões do concurso, né? Do último concurso que teve, né? Do Tribunal de Justiça em Rondônia. Então, nós temos aqui, ó, o texto, com licença poética, é predominantemente. Lembra quando a gente tá aqui, fala assim, gente, observe bem, preste atenção nessa palavra aqui, predominantemente. Então, você vai lá. Na letra A, não literário, de caráter argumentativo, destinado à crítica social. Literário, de caráter épico, com a narrativa de heróis e feitos históricos. C, não literário, de caráter descritivo, focado na objetividade informativa. D, literário, com traços narrativos e foco na caracterização de personagem. E, literário, de caráter lírico, com marcas de subjetividade e expressão pessoal. Então, com licença poética, o que você observou? É um poema, tá certo? Quando ele é um poema, já sabe que é um texto literário, né? Vai fazer uso de quê? De alguns recursos expressivos linguísticos, né? Da linguagem figurada, certo? Aqui, o texto literário faz isso. Você vai observar essa questão da musicalidade, das metáforas, tá certo? Quando fala subjetividade, é o eu, é o emotivo, é o expressivo, sempre marcado lá, presente no texto. Então, aqui na letra A diz que não literário, então já sabe que essa daí está descartada. Ele, aqui na B, fala que é literário, mas só que fala que tem característica épica, né? Aquela que vai contar as histórias de heróis, representando um povo, sabe que não tem nada a ver a questão do com licença poética. Aí lá diz aqui também que fala que é literário, com traços narrativos e com foco na caracterização de personagem. Então, você viu que não apareceu isso. Então, qual é a alternativa aqui? Nos resta somente a letra E, que é literário, de caráter lírico, com marca de subjetividade e expressão pessoal. Certo? Vamos ver a próxima. Aqui nós temos dor não é amargura. A palavra dor, olha aqui. Ó, tá perguntando o quê, né? Adquirir um sentido de quê? Aí, ó, questão 7. A gente acha que já fez essa daqui? Será que eu tô repetindo? Acho que sim, né? Já tá repetindo essa questão 7, tá? Então, aqui a gente já respondeu ali, que fala que é a letra E, relacionada à capacidade de criação e resiliência, né? Certo? Ser resiliente. É você se fazer todos os dias, não é mesmo? E vamos dando sequência aqui para mais. Agora aqui nós temos, né, uma tirinha, um gênero textual, tirinha, beleza? Muito cobrado, tá certo? Lá na banca, né, foi usado o quê? Poema, é o outro gênero textual, beleza? Então, nós temos aqui, ó. Que comida gostosa você fez hoje, mamãe? Ela falou sopa. Não se fala palavrão na mesa. Sopa não é palavrão. Também não se fala mentira na mesa. Então, aqui, amadinho, olha só que vocês vão
observar, você vai fazer a interpretação usando a sua bagagem de conhecimento, que está aí com você, cada um tem a sua, tá? Aí você tem, você sabe quando é um texto híbrido, que faz tanto a linguagem verbal e a não verbal. Cada quadrinho tem uma sequência, né, da narrativa, né, uma sequência temporal. E você vai observar a fala com a linguagem não verbal. Tá certo? Observaram tudo isso? Vai analisar o todo para fazer essa interpretação. Nós temos aqui no comando dizendo o seguinte: contribui para o efeito de humor da tira. Letra A fala irônica da mãe no terceiro quadrinho. B, a divergência de gosto entre mãe e filha. C, a resposta irônica da mãe no primeiro quadrinho. A comparação feita pela filha entre a sopa e a mentira. E a incompreensão da filha do que seja palavrão. Então, o que contribui para o humor? A, B, C, D ou E. E também você pode fazer uso, né, de começar pela questão para depois olhar o texto, tá bom? Essa é outra dica. Então, A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra B, né, a divergência de gosto, né, entre a mãe e a filha, né? Tanto que ela fala, o que você fez de delicioso? Ela falou, sopa. Não se fala palavrão, né? E vai dando a sequência. Agora mais outra aqui para vocês, agora de outra banca, né? Considerando-se os elementos verbais e visuais da tirinha a seguir. O que você vê aí? Olhe bem. Você sabe, né? Uma das características da tira é fazer uma crítica, é chamar atenção. Vai uma crítica social. Olha aí, ó, alguma coisa tem que ser mudado. Vamos prestar atenção nisso. E aí, amadinhos, vamos no primeiro quadro, então, é o seguinte. Tem duas pessoas, né? Duas pessoas. Sou um super-herói. Analisa tudo no primeiro quadrinho. Tenho superpoderes. Aí o outro pergunta, quais? Invisibilidade. Olha só, por que ele terminou com esta fala? Invisibilidade. Aí você vai, analisa o primeiro quadrinho. Como que estão essas duas pessoas? Elas estão bem vestidas? Que mais? Você vê aqui nesse primeiro quadrinho, você tem uma caixa e na caixa tem um escrito, ajuda. Por quê? Um dos personagens falou assim, o seguinte, eu sou um super-herói. E o outro fala, eu tenho uns superpoderes. E as pessoas passam, falam, como diz assim, nem tchum pra ele, né? E as pessoas que estão passando, olha como elas estão. A vestimenta dele, né? É parecida com a dos dois, sim ou não? Aí vamos lá, ao comando da questão. É correto afirmar que o que contribui de modo mais decisivo para o efeito de humor é a ingenuidade dos personagens acreditarem na existência de poderes sobrenaturais. B, o contraste entre os personagens que representam diferentes classes sociais. C, o duplo sentido do substantivo super-herói no contexto do primeiro quadrinho. D, a tentativa fracassada do personagem ao fazer um discurso panfletário. E a quebra de expectativa produzida no último quadrinho pelo termo invisibilidade. Então, né? A, B, C, D ou E. Aqui, amada, a quebra de expectativa, né? Que foi produzida, né? Quando ele falou pelo termo visibilidade. Você espera, quando ele faz a pergunta assim, quais? Aí você fica esperando, aí fala invisibilidade.
Beleza? Isso que traz aqui pra gente, né, para fazer uma reflexão, né, dessa questão da interpretação textual, né? Quando você for fazer o Enem, ou fazer a sua prova, ou qualquer exame, amado, qualquer exame avaliativo, você aí, você estudante da mediação tecnológica, né? Você já tem, lembra lá, mais um conteúdo para você armazenar no seu HD. Ó, todas as questões aqui foram conteúdos que já foram trabalhados. Vocês têm o conhecimento. Isso aqui é o primeiro decolando mesmo, trabalhando as questões do Enem, questões de concurso. Tá certo? Aí eu falei assim, eu não gosto da gramática, eu não gosto de língua portuguesa, porque tem muita exceção. Mas, amadinho, olha só, a parte gramatical é cobrada lá em concurso. Eu não quero saber de concurso. Mas só você não quer, mas outra aí, qual coleguinha que não quer fazer um concurso? Né? No Enem, a cobrança é completamente diferente, é por meio de interpretação também. Vai usar mais a parte da estilística, dos recursos estilísticos, as funções da linguagem, as variações linguísticas, né? A parte literária, que também é cobrado. Mas cada um aqui, o foco foi mais para essa questão do gênero textual, né? Dos gêneros textuais, que foi mais de um, vamos colocar assim, tá certo? Trabalhou aqui tirinhas, né? Charge e poema, tá certo? Ó, gêneros literários, beleza? E daqui a pouquinho eu vou retornar, vou fazer uma revisão falando como é da interpretação textual, que sempre vai além do texto. Você usa os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos de estudo, certinho? Muito obrigada, até daqui a pouquinho.